Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, salve Maria. Através da sua Rádio Emboabas, mais informação, FM 92,7, mais uma edição do programa A Voz da Paróquia de São João Bosco. Evangelizando pelas ondas do rádio todos os sábados, desde 15 de abril de 1989, por idealização da inesquecível Dona Adelina Costa Aquino, do saudoso José da Silva Terra e do estimado Padre Gregório Batista. No oferecimento exclusivo da livraria da Paróquia de São João Bosco, Centro de Educação Psicomotora, Confecção João 23, Disque Cerveja Santa Rita, Ferragem União Limitada, Espaço Corpo Estúdio, Fisioterapeuta Lucilene Rita, Fonoaudióloga Lilian Santos, Livraria Estela Matutina, Supermercado Agostinho. Produção e apresentação, Lauro Lindo Santos Família. Procuração, Sônia Maria dos Santos. Supervisão, Padre Ricardo Salvo Sacramento, Reitor e Pároco de São João Bosco. Os preceitos do Senhor são precisos, alegria ao coração. O Salmo 18. Caríssimos ouvintes do programa Voz da Paróquia de São João Bosco, uma boa tarde a todos. Participando com vocês, Padre Nélio. Em tempos de esperança, no comum do dia a dia, continuamos a luta pela contínua santificação. E fazemos debaixo do manto de Nossa Senhora, celebrada nesses dias como a Senhora do Carmo, modelo de santidade, de serviço à vontade e à palavra de Deus. A palavra do Senhor está sempre disposta a nos orientar, como neste domingo. Ela quer nos apontar qual é o caminho que devemos seguir para alcançar a vida eterna. Todos queremos a eternidade e jamais podemos perder esse desejo. Só precisamos definir o caminho a seguir. Não é qualquer caminho que nos leva à eternidade, somente o caminho do amor a Deus e aos irmãos. E é isso que nos ensina a liturgia da palavra neste domingo, recordando nesta manhã também o exemplo de Santa Paulina, que dedicou sua vida a serviço dos mais pequenos, dos doentes e pobres. Isso é santidade, servir a vida. O Evangelho deste domingo é muito bonito e nos aponta como devemos viver nossa fé, nosso compromisso de amor a Deus, ao reino, às pessoas. Aquele que usou de misericórdia para com ele, respondeu o mestre da lei diante do ensinamento de Jesus sobre o bom samaritano, que socorreu o pobre homem ferido na beira da estrada. Não basta saber que a misericórdia é importante, pois importante é vivê-la como fez o samaritano. Por isso, diz Jesus, vai e faz a mesma coisa. É pelo caminho do amor, comprometido com a vida, com a dignidade e a justiça, que alcançamos a eternidade com Deus. O céu é o lugar do amor, e quem não ama não pode morar no céu, pois não sabe amar. E o aprendizado do amor começa já aqui entre nós, nos pequenos atos de amor, de misericórdia, de bondade que realizamos em cada dia. Vamos assim construindo a nossa morada lá no céu. A sociedade nos oferece muito conforto e possibilidades em nossos dias. A ciência, a técnica e todo o desenvolvimento de nossos dias são para facilitar a vida do homem e da mulher. Mesmo com todo o progresso e todo o aprendizado que já fizemos, sabemos que mesmo assim é impossível a realização plena de cada um de nós. Temos diante de nós nossas fragilidades, nem nossa dimensão humana. Não somos perfeitos. O Evangelho vem nos mostrar e alertar que somente pelo caminho do amor é possível vencer as fragilidades e realizar-se plenamente. E o que é realizar-se plenamente? É viver a abundância da vida em Cristo. E a isso chamamos de plenitude de vida. O samaritano, um herege, um pagão ou infiel, no padrão religioso judaico, se desfez de tudo isso e estendeu a mão para salvar, para reerguer o pobre, o ferido, o abandonado. Foi interpelado pelo homem caído à beira do caminho.
Os outros passaram ao longe, sequer volveram o olhar para evitar alguma impureza, para não se tornarem impuros. Quanta falsidade! Amor tem de ser verdadeiro, tocar, reerguer, curar, salvar, como fez Jesus, como fez o samaritano. Esse é o caminho da eternidade, o caminho do amor autêntico, verdadeiro, sem fingimento. Se queremos que o caminho seja conforme nosso modo, nosso pensar, que certeza teremos que alcançaremos o céu? A sabedoria é escolher o caminho de Jesus, aprendendo de seu amor e de sua misericórdia. E assim vamos dia a dia fazendo o nosso caminho. Então, santidade é isto, servir a vida. Recordando mais uma vez hoje Santa Paulina, na próxima semana São Camilo de Leles, o padroeiro dos doentes. Recordamos os serviços à vida, aos mais fracos, aos mais pequeninos. Tudo o Antigo Testamento se perpassa na figura da viúva e do órfão, figuras frágeis que merecem o respeito pela vida. E com o bom samaritano, lembramos quantos caídos à beira dos nossos caminhos, até mesmo dentro de nossas famílias e nossas casas, de muitas maneiras. Como servir a vida para entender o céu como lugar pleno de vida? Tomemos consciência do muito que podemos fazer pela vida. E agradeçamos a vida que está aí presente entre nós como dom, compromisso e serviço. Nessa semana, Dona Conceição do Cici completou seus 98 anos de vida. Olha a riqueza de uma longa vida. Com ela, tantos agradecem o dom da vida. Ontem, meu tio Zezé, lá em Ritápolis. Amanhã, o Neylor, meu afilhado. Na próxima segunda, Dona Elza Marinca, aqui em São João del Rei. Quantos celebram a novidade da vida, mais um ano de presente na graça de Deus. Que a todos Deus continue abençoando e santificando. E com a novena em honra da Senhora do Carmo, unamo-nos a Maria. Com ela, compreender por vocação todo dia, fazei o que ele, Jesus, vos disser. Irmanamo-nos a você, nosso ouvinte de sempre, que nos acompanha todo sábado. Irmanamo-nos em preces aos doentes, aos idosos, a tantos que precisam e confiam em nossas orações. Que Deus, pelas mãos de Maria, abençoe a todos e todos nós, servidores do amor de Deus, em gestos de vida que transformam. Sempre grato pela oportunidade no programa, a todos, pelas mãos de Santa Paulina, da Senhora do Carmo, desse permaneça e acompanhe a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Salve Maria e louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para todos os ouvintes do programa A Voz da Paróquia de Dom Bosco, boa tarde, senhor Laurolino e toda a sua família, que há longos anos prepara essa programação de evangelização. Hoje, a partir agora de meio-dia, nós vamos ouvir as leituras que são para o 15º domingo do tempo comum. A primeira leitura, ela mostra para nós que a lei de Deus, ela está imprimida, ela está no coração do ser humano, de tal maneira que ninguém pode dar desculpas e dizer: eu não sei como viver a lei de Deus, eu não sei praticar. E aí o escritor bíblico vai dizer na leitura que não podemos dizer: a lei de Deus está do outro lado do mar, eu não vou conseguir chegar lá para saber como que é, então eu não sei viver a lei de Deus. Ela está no céu. Quem vai buscar a lei de Deus lá no céu? Ela está fora do meu alcance, eu não consigo. Mas ele vai dizer: não, ela está
na nossa boca e em nosso coração. A lei de Deus, como diz o Evangelho, é o amor. E a linguagem do amor é acessível a todo ser humano, até mesmo os animais. Em qualquer lugar, qualquer cultura, todos entendem a linguagem do amor. Todos vão tratar você bem, normalmente é assim, quando você trata aquela pessoa bem. Ou seja, fazer o bem não precisa de linguagem. Perdoar não precisa de estar nessa ou naquela cultura. Fazer uma obra de caridade. Socorrer alguém que está caído ao longo do caminho da vida, como diz o Evangelho de hoje. Ora, Jesus fez isso. E a segunda leitura está a nos dizer que Jesus, de todos os seres, Jesus é o maior. Ele é o primeiro dentre todas as criaturas. E ele também foi o primeiro a ressuscitar dentre os mortos. Ele é o primogênito dentre os mortos. Em tudo, Jesus tem a primazia. E por meio de Jesus é que o ser humano, é que a natureza humana conseguiu a paz entre o céu e a terra, de tal maneira que as portas do céu, por meio de Jesus Cristo, se abrem para todos aqueles que desejam a salvação. Quem quer ser salvo, busque a Cristo, viva o mandamento do amor, amar a Deus e amar ao próximo. E é por isso que Jesus faz uma comparação. Ele conta uma história de um homem que estava viajando e esse homem caiu nas mãos dos assaltantes, foi roubado, foi ferido e ele ficou caído à beira do caminho. Ora, passava por ali um sacerdote que não deu atenção para ele. Passava um levita, alguém que ajudava o sacerdote, também não deu atenção. Mas quando passou um samaritano, esse samaritano que não era bem visto pelos judeus, para os quais Jesus falava nessa parábola, justamente esse homem é que deu atenção. Passou vinho, azeite nos ferimentos, colocou o ferido no seu próprio animal e o levou para uma pensão e deu uma moeda de prata ao dono da pensão para cuidar dele. E Jesus então, faça isso e você vai viver. Faça isso e você vai encontrar vida. Vida eterna. Vida feliz, como diz o Salmo. E para ser assim tem que ser humilde. O ser humano que quer encontrar a Deus, ele precisa ser humilde. O humilde, ele se alegra com as coisas de Deus. O humilde se sente feliz estando com Deus. E nós vamos estar com Deus à medida que nós nos humilhamos e buscamos nele a força. Por isso São Paulo diz, quando eu me sinto fraco, que eu sou forte, não é? E então, assim sendo, eu vou encontrar a vida. A vida vem da humildade. A vida vem da entrega. A vida vem quando eu confio. Jesus confiou no Pai, 100%. E o Pai o ressuscitou. Por isso Jesus é o primeiro e tem a primazia dentre os mortos. Que busquemos em Cristo a força para sermos humildes, a força para amar a Deus e ao próximo e a força para socorrer o nosso próximo que pode estar à beira do caminho, que nem sempre é lá na estrada, mas é alguém que pode estar dentro da nossa casa, alguém que está trabalhando conosco, alguém que está na rua, um vizinho, qualquer outra pessoa, qualquer pessoa que precisa de nós, esse é o nosso próximo. Então que Deus nos dê força para não fugir daquele que precisa de nós, mas que possamos ajudá-lo, exemplo do samaritano, para que
também nós sejamos bons samaritanos. E aí vamos encontrar a salvação e a alegria eterna. Que Deus abençoe a todos, que todos tenham uma tarde de paz, um bom domingo, e não deixe de participar da missa na sua comunidade. É muito importante, é obrigação participar da Santa Missa. É por meio da missa que nós adquirimos forças para sermos bons samaritanos. E que Deus abençoe a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Atualize seus conhecimentos católicos adquirindo as recentes publicações que a livraria Stella Matutina coloca à sua disposição. Livros, cartões, chaveiros, CDs, DVDs, botões, chapeados, medalhas, escapulários e terços. Visite-nos à Rua Aureliano Pimentel 265, no bairro das Fábricas, ou ligue 3371 2052. Há vários anos no ramo, as confecções João 23, do Márcio Salomão, na Avenida Leite de Castro, no número 1168, oferecem diversas opções para que você seja o centro das atenções em todas as ocasiões, vestindo o que há de melhor na moda masculina ou feminina. Confira pessoalmente ou entre em contato pelo telefone 3371 1953. Pensou em reforma ou construção? Nas Ferragens União você tem a solução. Ligue 3371-2389 ou vá diretamente à Rua Paulo Freitas 143, na área central da cidade, onde você encontra material de acabamento elétrico e hidráulico com preço, qualidade e variedade, como argamassa, gabinete, peças, pias, pisos, telas, tintas e muito mais. Através de grandes promoções semanais, o Supermercado Agostinho contribui para que você tenha uma alimentação saudável e de qualidade pelo menor preço. Procure-o na Avenida Leite de Castro, número 430, no bairro das Fábricas, onde sua economia é classe A. O telefone 3371-3133. Ao homenagear seus familiares ou amigos, promovendo festas de aniversário, batizados, casamentos ou confraternizações, Disque Cerveja Santa Rita, pelo telefone 3371-7403 ou 3371-3371. Situado à Praça Raul Soares, 135, na região central da cidade, além de bebidas destiladas, água mineral, cervejas e refrigerantes, tem opções como aluguel de cadeiras, mesas e freezers. Ensino, qualidade, competência e responsabilidade fazem do Centro de Educação Psicomotora um referencial no ramo de cultura. Informações pelo telefone 3371-3566 ou a Rua José Maria Xavier, número 140, nas proximidades da Igreja de São Francisco. O Espaço Corpo Estúdio, a Rua Antônio Augusto da Silva 33, próximo à Ponte de Santa Cruz de Minas, apresenta opções para você cuidar da sua saúde física e mental. Pilates, solo e aéreo, treinamento funcional, plataforma vibratória, balé e muito mais. Contate-nos para fazer uma aula experimental e também sem taxa de matrícula. Telefones 3372-2731 ou 98839-9488. Sua saúde agradece. Tudo bem com vocês, meus queridos ouvintes? Espero que sim.
Estamos iniciando a 15ª semana do Tempo Comum. A liturgia do domingo, que dá início a essa semana, nos diz qual caminho devemos seguir para encontrar a vida eterna. É no amor a Deus e aos irmãos, dizem os textos que nos são propostos para este domingo, que encontraremos a vida em plenitude. De maneira especial, o Evangelho sugere que essa vida eterna não está no cumprimento de determinados ritos, mas no amor. Amor a Deus e amor aos irmãos e irmãs. Como exemplo, nos apresenta a figura de um samaritano que estende a mão a um irmão necessitado. Naquela época, os judeus consideravam os samaritanos como hereges e infiéis, porém, é justamente um inimigo que é capaz de deixar tudo para estender a mão a um irmão caído na beira do caminho. Vamos ouvir este evangelho proposto para o 15º domingo do Tempo Comum. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas, capítulo 10, versículos de 25 a 37. Naquele tempo, um mestre da lei se levantou e, querendo pôr Jesus em dificuldade, perguntou: Mestre, que devemos fazer para receber em herança a vida eterna? Jesus lhe disse: O que está escrito na lei? Como lês? Ele então respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e com toda a tua alma, com toda a tua força e com toda a tua inteligência, e ao próximo como a ti mesmo. Jesus lhe disse: Tu respondeste corretamente, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? Jesus respondeu: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes. Estes arrancaram-lhe tudo, espancaram-no e foram-se embora, deixando-o quase morto. Por acaso, um sacerdote estava descendo por aquele caminho. Quando viu o homem, seguiu adiante pelo outro lado. O mesmo aconteceu com um levita. Chegou ao lugar, viu o homem e seguiu adiante pelo outro lado. Mas um samaritano que estava viajando chegou perto, viu e sentiu compaixão. Aproximou-se dele e fez curativos, derramando óleo e vinho nas feridas. Depois, colocou o homem em seu próprio animal e levou-o a uma pensão, onde cuidou dele. No dia seguinte, pegou 2 moedas de prata e entregou-as ao dono da pensão, recomendando: Toma conta dele. Quando eu voltar, vou pagar o que tiveres gasto a mais. E Jesus perguntou: Na tua opinião, qual dos 3 foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele respondeu: Aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: Vai e faze a mesma coisa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Olha, o especialista em leis quis colocar Jesus numa armadilha e pergunta o que deve fazer para herdar a vida eterna. Tratando-se de um especialista na legislação, a armadilha é ver se Jesus é fiel às Escrituras e se ele observa os 613 mandamentos que o judaísmo prescrevia naquela época. Jesus não responde, mas devolve a pergunta ao especialista. Ele sabe que no tempo se discutia muito sobre qual seria o resumo e o núcleo fundamental de todos os mandamentos. O especialista responde
unindo o livro do Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5, amor a Deus, com o livro do Levítico, capítulo 19, versículo 18, do amor ao próximo. Notar que só o verbo comanda os dois mandamentos, mostrando que Deus e o próximo são como que as duas faces da mesma moeda, ou seja, o verbo do amor. O amor a Deus é a mística interna que rege a prática externa do amor ao próximo. O amor a Deus exige total devotação, coração, alma, força, mente. E o amor ao próximo, total identificação, como a si mesmo. Jesus aprova e confirma que a vida, e portanto também a vida eterna, se encontra na experiência e na prática do amor. Tanto mais vida teremos, quanto mais nos entregarmos à mística e à prática do amor. O especialista em leis ainda não se dá por vencido e coloca outra pergunta: quem é o meu próximo? E isso também era muito discutido naquele tempo e ainda hoje está presente em nossas cabeças. O próximo é o parente, o amigo, o colega, o que é da minha mesma religião, da minha mesma raça, do meu mesmo partido, da minha classe social. Quem é o meu próximo? Por trás disso tudo, o que se tenta é estabelecer as fronteiras do amor. Quem ficar fora da fronteira não merece o nosso amor. Mas não é bem assim que Jesus fala. Jesus não discute a teoria sobre o próximo. Em vez disso, conta uma parábola e novamente devolve a pergunta ao especialista. A estrada de Jerusalém a Jericó ainda hoje é perigosa. E tudo faz pensar que o homem que foi assaltado e quase morto é um judeu. O sacerdote e o levita veem o homem caído e se desviam pelo outro lado. Certamente tinham boas teorias sobre o próximo, e não vale a desculpa de que tivessem medo de tocar um provável morto e ficar impuros, pois estavam vindo e não indo para o templo de Jerusalém. Em contrapartida, um samaritano, inimigo tradicional dos judeus, se aproxima, vê e se enche de compaixão, ou seja, sofre junto com o homem ferido e começa a prática do amor. Ali mesmo faz os primeiros cuidados, coloca o ferido no seu jumento e a pé vai até uma pensão, onde continua a cuidar dele. No dia seguinte dá 2 moedas, ou seja, o salário de 2 dias. Dá esse dinheiro ao dono da pensão e compromete-se a pagar o que for gasto a mais. A parábola descreve tudo o que o samaritano fez, para salientar que a prática do amor não tem limites. É a necessidade do outro que diz o que deve ser feito e até que ponto se pode amar. Além disso, o amor quebra todas as fronteiras. O samaritano não se perguntou se aquele ferido era judeu ou não. O próximo é qualquer pessoa que eu encontro e que precise de mim. E Jesus pergunta ao especialista: qual dos 3 foi o próximo do homem que caiu na mão dos assaltantes? Ou seja, quem foi que se tornou próximo dele? A questão muda radicalmente. O amor nasce da mística interna do amor a Deus, que faz com que nos aproximemos do necessitado e respondamos concretamente às suas necessidades. O especialista estava preocupado com a fronteira do amor. Jesus mostra que o amor é um centro que irradia ações práticas e não conhece nenhuma fronteira. O especialista
reconhece isso. E a palavra misericórdia, ou seja, mandar com o coração, mostra bem que tornar-se próximo é entrar em sintonia com o outro e sofrer junto com ele. É a compaixão. E no fim temos a ordem solene: vá e faça a mesma coisa. Em outras palavras, preocupa-se em realizar concretamente a prática do amor, sem se preocupar com as teorias sobre o próximo que merece o meu amor. O Evangelho é maravilhoso, o Evangelho fala do amor incondicional. Nós precisamos aprender a amar, sempre, a cada dia. Gostaria de lembrar para vocês que no próximo fim de semana teremos o Domingo do Dízimo. Lembre-se de partilhar o que se tem, como nos fala o Evangelho do Bom Samaritano. Só assim conseguiremos ganhar a vida eterna. Cada gesto de amor é partilha, é um tijolo com a qual construímos a eternidade. Muito obrigado, abraços, até o próximo programa. Abençoe-vos Deus Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. E chegamos ao final de nossa apresentação de hoje, agradecendo a gentileza de sua audiência e o apoio financeiro da Livraria Paróquia de São João Bosco, Centro de Educação Psicomotora, Confecção João 23, Disque Cerveja Santa Rita, Espaço Corpo Estúdio, Fisioterapeuta Lucilene Rita, Fonoaudióloga Lilian Santos, Livraria Estela Matutina e Supermercado Agostinho. Ao saudoso Orival Gonçalves de Andrade, Dona Zezé, Dona Meire e Dona Sueli, ao Daniel Bruno Mazzoni, gratidão pelo horário na emissora. Ao pessoal do escritório, estúdio e transmissão, nosso muito obrigado. Um ótimo final de semana para todos e até o próximo sábado, se Deus nos permitir. Seu nome nas almas eterno será.